Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto com Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor, e agora a gente chegou à aula 06B, que foi a aula que a gente falou sobre encapsulamento. E agora a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu na aula de encapsulamento diretamente em Java. Mais uma vez, o blá 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 de sempre, não adianta você assistir essa aula se você não viu a aula 06A. Então a 06B, que é essa daqui, ela é a segunda parte, que é a parte prática que vai tratar de Java. Então assiste a playlist lá, aqui em cima você pode apertar o izinho de interatividade e você vai diretamente para a playlist e vai procurar a aula 06A. Apenas criando uma rápida recapitulação, para você não ficar vendo duas vezes a mesma coisa, a programação orientada a objeto, ela tem pilares. E a gente viu que a gente vai tratar os três pilares principais, que é a pergunta, qual é a sua impressora? A minha impressora é HP. A primeiro pilar, que é o E, de encapsulamento, o H, de herança, e o P é de polimorfismo. É o nome mais difícil de se falar, mas fica tranquilo que você vai aprender. É fácil. É mais difícil falar polimorfismo do que entender polimorfismo. E a gente começa com o primeiro pilar, que é o pilar de encapsulamento, onde a gente viu vários exemplos, o exemplo da pilha, o exemplo do carro, mas o exemplo que ficou para a gente implementar é o exemplo do controle remoto. Você se lembra, né? Então eu vou considerar o controle remoto como sendo uma cápsula. A cápsula serve para proteger o meio externo e o meio interno, serve para ocultar a implementação, para que a implementação não fique muito pública. O que fica visível do lado de fora é somente a interface e também serve para determinar um padrão a ser seguido. A gente viu anteriormente que o controle remoto aberto fica dessa maneira. Se eu colocar o dedo aqui nos contatos, eu vou acabar prejudicando o controle remoto, eu posso acabar quebrando o controle remoto e isso não é o desejado. Por conta disso, eu vou criar uma cápsula, eu tampo ele e deixo disponíveis só os botões do lado de fora. Acabei de criar uma cápsula, acabei de proteger tudo aqui. Nós vimos que todo controle remoto, ele segue mais ou menos uma mesma interface e a gente definiu essa interface da maneira da UML lá em cima. Então nós colocamos lá o nome da interface, colocamos todos os métodos e todos os métodos públicos. Esses métodos são abstratos. Nenhuma interface possui atributos, possui apenas métodos sempre abstratos e quase sempre públicos. A partir daí, a gente criou a nossa classe, o nome da classe, todos os atributos e todos os métodos. Então nós temos lá o controle remoto com os atributos volume, ligado e tocando. Todos os métodos abstratos da interface, porque ele faz essa setinha quer dizer, esse controle remoto implementa tudo aquilo que a interface tem. Então ele vai ter todos os métodos abstratos que estão definidos lá na interface. Coloquei a lista. Eu também tenho os métodos especiais, como o construtor e todos os métodos getters e os métodos setters. Então, isso tudo daqui foi o que a gente viu durante a aula teórica. Agora, a gente vai partir para a aula prática, mostrando como programar tudo isso que está aqui, começando pela interface. O código da interface foi a interface, né, enfim, interface, e lá dentro eu coloquei todos os métodos abstratos. Então eu tenho lá uma lista de métodos abstratos e públicos, que eu fiz aqui nesse meu exemplo, e todos estão disponíveis lá para fora. Eu vou deixar esse código aqui visível na tela, esse código que está aqui vai ficar parado. Nós vamos entrar lá no ambiente do NetBeans e vamos começar a colocar tudo para funcionar. E você vai ver como é fácil criar uma interface dentro de um projeto. A gente vai implementar esse controle remoto a partir de agora. Então abre seu NetBeans, fecha seu Facebook, WhatsApp, Snapchat, esses negócios tudo. Dá um tempinho nisso, já já você volta para lá. Mas por enquanto, vamos estudar. Já estou aqui dentro do meu NetBeans e vou criar um projeto novo. Ó. Vou clicar aqui no amarelinho, Java, aplicação Java, clicando em próximo. Vamos colocar o nome do projeto, vou chamar de aula 06. Vou deixar marcar essas duas opções e clicar em finalizar. Alguns segundos depois, ele vai criar o projeto aqui da aula 06. Vou, como sempre, apagar aqui todo o código excessivo, para a gente não ficar com medo do código grande, né? Senão eles vão ficar falando aí, o povo fica falando que programar é difícil e tudo mais. Então vou dar uma limpada aqui, tirando o código desnecessário. Quer dizer, desnecessário não, todo comentário é necessário, mas vamos configurar aqui de uma maneira cômoda. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma interface. Então eu vou clicar em projeto, vou clicar com o botão direito em cima do pacote da aula 06. Então aqui, ó, no pacote, botão direito, novo, interface Java. Aí ele vai criar, vai pedir o nome da interface. O nome da interface, se você olhar ali do lado, é controlador. Escreve controlador, vou clicar em finalizar. Ele vai criar o código para mim. Vamos dar uma limpada aqui. Para limpar os códigos, eu aperto Ctrl E, tá? Ctrl E, ele apaga as linhas. Na verdade, Ctrl E, ele apaga a linha atual.
mas vamos colocar lá. Então eu tenho os métodos ligar, desligar. Como é que eu crio um método público no Java? Eu faria assim, né? Public void ligar, né? Void porque ele não retorna nada. Ponto e vírgula, eu não abro e fecho o bloco. Isso porque ele é abstrato. Para definir claramente que ele é abstrato, abstract. Então eu tenho o ligar, o desligar. Então eu vou botar public abstract void desligar. Ponto e vírgula. Você vê que é só uma lista, como eu disse anteriormente, e você viu aqui do lado, eu tenho uma lista de métodos. Ligar e desligar são os dois primeiros. Eu tenho também abrir e fechar menu, abrir menu. Nada de copiar e colar, ok? Pior coisa que você pode fazer enquanto você está aprendendo. Fechar menu. Temos também o mais volume e o menos volume. Também tem ligar, mudo, desligar, mudo. Importante dizer o seguinte, nem sempre é void, tá? Ele pode colocar aqui o tipo de retorno, se ele retornar. No meu caso aqui, esse exemplo, a gente fez bem simples, que é para, né, não receber parâmetros e tal, porque o objetivo aqui é ver os abstratos, implementação e tudo mais. Por fim, eu tenho play e pause. Olha só, compara o que está desse lado com o código original. Ele é bem semelhante, né? É semelhante porque é programação orientada a objeto. Você vê que o Java ele não tem grandes dificuldades. Então, criada a interface, a gente vai partir para outra parte. E que parte é essa? Criar minha classe do controle remoto. Então eu tenho lá, no início, classe do controle remoto, o fim da classe do controle remoto. Defino todos os meus atributos, coloquei lá todos os atributos. Vou fazer também o meu método construtor, tá aparecendo aqui do lado, então tem o método construtor, e vou colocar todos os métodos getters e setters desses meus três atributos que eu tenho, né? O atributo volume, ligado e tocando. Então eu vou ter get set volume, get set ligado, get set tocando. Então vamos fazer até esse momento aqui. Vamos deixar esse código na tela, sem a implementação. Você percebe lá em cima que ainda não existe a ligação entre a classe e a interface. Então a gente já criou a interface separadamente, agora a gente vai criar a classe separadamente. Vamos implementar o que está parado aqui e aí a gente dá prosseguimento. Fazer isso no Java é extremamente simples. Vamos aqui em projetos, vai no pacote da aula 06, botão direito, novo, classe Java. O nome da classe vai ser controle remoto. Lembrando que as classes começam com letra maiúscula. Classes e interfaces, tá? São sempre com letra maiúscula. Então eu já tenho aqui a minha classe controle remoto já pronta. O que eu vou fazer? Vamos definir os atributos, todos eles privados, ó, private, inteiro, volume, private, boolean, ligado, private, boolean, tocando. Beleza? Se você se lembra muito bem das aulas anteriores, como é que a gente vai fazer os métodos especiais? Métodos especiais. Você vem aqui, ó, vamos criar o construtor. Ou você cria tudo na mão, ou você aperta Ctrl I ou Ctrl Insert, ou então, botão direito do mouse, inserir código. Aí eu quero inserir o construtor. No meu caso aqui, o construtor, se você olhar ali do lado, não tem parâmetro nenhum, então não vou marcar nenhum desses. Vou mandar gerar, então tá lá o controle remoto, o método, e vamos definir o método aqui dentro. Assim que eu crio, eu vou ter this.volume igual a 50, this.ligado vai ser falso, e this.tocando também vai ser falso. Exatamente o que está ali do lado. Agora nós vamos fazer o getter e o setter de cada um deles. Botão direito de novo, inserir código, ou Ctrl I. Nós vamos fazer o seguinte, getters e setters de todos eles. Então eu vou marcar aqui em cima, marquei todos eles, gerar. Ele já me gerou o código lá. Com uma observação, sempre que for boolean, por exemplo, ligado, ele não faz get ligado, ele faz is ligado. Vamos renomear aqui. Mesma coisa que tocando. Tá? Só para ficar o mesmo padrão. Não tem problema. A regra diz que você tem que colocar o is, mas nós, por enquanto que a gente está fazendo getter e setter, não vamos mudar. Vamos deixar o padrão aqui. Então percebe que o que eu fiz aqui foi quase automático. Eu não precisei ficar digitando tudo isso. E ele já fez para mim. Vamos partir agora para outra parte, que são os métodos abstratos. Se você se lembra muito bem, o que a gente teve que fazer para fazer os abstratos é criar aquela ligaçãozinha que tem lá em cima. Então, só fazer aquele pontilhado com aquele triângulozinho branco vai fazer o seguinte, eu tenho que dizer que a minha classe implementa uma determinada interface. Como a gente definiu a interface com os seus métodos abstratos, na hora que eu coloco implementa controlador, ele vai dizer, olha, meu querido, você vai ter que fazer todos os métodos. O método ligar, o método desligar, o método abrir menu, fechar menu, mais volume, menos volume, ligar mudo, desligar mudo, play e pause. Eu tenho que fazer tudo isso que está aqui do lado. Então, você vai ver, mas vai dar muito trabalho. Aguenta, pequeno gafanhoto, confia no tio aqui.
tudo isso daqui também vai ser feito de maneira automática. Mais uma vez, deixo o código aqui do lado para você poder comparar o resultado. Sendo assim, o que eu preciso fazer é vir aqui em cima na classe do controle remoto e botar implements, que é a palavra implementa em inglês, controlador. Automaticamente me deu um warning aqui. Clicando sobre esse warning, ele vai dizer implementar todos os métodos abstratos. Clicando sobre ele, você vai ver que aqui embaixo, ó, todos eles foram programados automaticamente. Ó, ligar, desligar, abrir menu, fechar menu, mais volume, menos volume, ligar mudo, desligar mudo, play e pause. Ele botou aqui, ele está disparando uma exceção. Faz o seguinte, a gente não vai tratar exceções aqui. Então eu vou dar Ctrl E em todos eles, para na linha, dar Ctrl E para ele poder apagar a linha. Se você perceber aqui, antes o Java colocou a palavra override. Override significa sobrescrever. Significa o quê? Que eu já tinha um método definido, que era um método abstrato, e que agora eu estou sobrescrevendo. Isso é, eu estou desconsiderando aquela programação que não tinha sido feita e agora eu vou programar cada um deles. Mas você percebe que essa obrigatoriedade de se ter o método, isso é muito prático. Por quê? Eu disse que o controle remoto implementa controlador. Automaticamente, ele já disse para mim aqui, olha, vou então definir os seus métodos abstratos de ligar, desligar, abrir menu e tudo mais, do início até o fim. Viu como é simples o negócio? Então, se você utilizar a IDE, né, se você está utilizando o NetBeans, se você está utilizando o Eclipse, se você está utilizando uma IDE, provavelmente ela está te ajudando nisso. Se você não está utilizando, você prefere utilizar, né, um Notepad++, ou qualquer outro que não faça esse tipo de coisa para você, você vai ter que criar todos esses métodos na mão, não tem problema nenhum. É só você pausar o vídeo e digitar todos eles a partir de agora. Mas se você está utilizando a IDE, ele vai facilitar a tua vida pra caramba. Chega a hora agora da gente programar o ligar e o desligar. Vamos começar lá. Ligar e desligar. Como é que a gente tinha planejado antes? O ligar e o desligar vai ser o set ligado para verdadeiro ou set ligado para falso. Vamos fazer ele. O código vai continuar ali, a gente vai ver qual é a diferença entre um e outro. Então o ligar vai ser this.set ligado, verdadeiro, e o desligar vai ser this.set ligado, é falso. Viu como é simples? Próximo passo agora é a gente fazer o abrir menu e fechar menu. Lembrando que o abrir menu, ele previa lá as barrinhas na hora de aumentar e diminuir o volume. Vamos programar dessa maneira aqui. Mais uma vez, o código vai ficar para você poder comparar. Então, o abrir menu, ele vai escrever na tela. Então, eu vou botar salt, perto começando em 0, e o i, enquanto ele for menor ou igual ao this.getVolume. Compara o que está lá. Eu vou somar 10 no i, mais igual a 10. Então, fiz o for aqui. Para cada um, eu vou escrever com print, não com print ln, uma barrinha em pé, para ele poder fazer o volume lá. Pode trocar a bolinha em pé por um ozinho, fazer assim, ó. Para cada um vai ser uma barrinha dessa aqui. Pode escolher aí o que você quiser. E o fechar menu, ele vai escrever fechando menu. Exatamente o que a gente planejou ali do lado. Vamos partir agora para o mais volume e o menos volume. Lembrando que ele só vai aumentar e diminuir o volume se a TV estiver ligada. É só você olhar aqui, ó. Olha lá, ó, mais volume, menos volume, o ligar e o desligar. Vou fazer todos esses 4 aqui ao mesmo tempo. Então, ó, o mais volume ele só vai aumentar se estiver ligado e diminuir também. Ligar e desligar o mudo, ele só vai fazer se a TV estiver ligada e se já não estiver no mudo. Ele vai ligar e se já estiver no mudo, ele vai desligar. Beleza? Então, como eu disse anteriormente, ele só vai acrescentar o volume se a TV estiver ligada. Então, vai lá. Se this.getLigado, se for verdadeiro, né? Eu não preciso dizer isso aqui, né? Igual a true. Na verdade, posso fazer, mas não tem necessidade. Posso fazer direto assim. Se ela estiver ligada, eu vou botar aqui this.setVolume para 0. Eu vou zerar o volume. Ah, não, ele fez aqui o mais volume. O mais volume é assim, né? O mais volume, ele tem que estar ligado. Ele vai setVolume, this.getVolume, mais 1, ou mais 5, como eu tinha dito anteriormente para você. Para diminuir o volume, é praticamente a mesma coisa. Se this.getLigado, mais uma vez, eu vou ser chato. Não copie e cole. É a pior coisa que você vai fazer, porque você vai achar que você já sabe programar e não sabe. setVolume para this.getVolume, menos 1. Então eu tenho aqui somando 1 para o volume, tirando 1 para o volume. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar de 5 em 5 e tirar de 5 em 5? Lembrando que no meu construtor aqui, o volume começa com 50 assim que eu instanciar um objeto. Vamos agora para o ligar mudo, desligar mudo. O ligar mudo, ele só vai fazer se this.getLigado e, lembrando que o e são 2 e's comerciais, this.getVolume for maior do que 0. Ele só vai botar mudo
se não estiver mudo. Aí eu boto this.setVolume 0. Fazer a mesma coisa aqui com o desligar mudo. Ah, não, esse aqui é se não, né? Não, this.getVolume. O desligar mudo a gente vai fazer semelhante, né? Se this.getLigado e this.getVolume for igual a 0, lembra que igual são dois iguais, né? This.setVolume 50. Se eu tirar do mudo, ele volta para 50. Não é a melhor maneira, mas é a maneira mais simples. E por fim, a gente vai programar aqui o play e o pause. O play e o pause, a gente tem esse código que está aparecendo aí do lado, e aí a gente vai deixar parado ali para você poder desenvolver lá o código que a gente vai fazer exatamente igual. Vamos fazer o play e o pause aqui. Se, aí tem lá, this.getLigado e não get tocando, não, aí abre e fecha parênteses, this.getTocando. Se não estiver tocando, se estiver ligado e não estiver tocando, this.setTocando é verdadeiro. Escrevi verdadeiro, ó. Quando apertar o pause, se this.getLigado, a gente só pode ligar se tiver, né? Só vai poder dar pause se tiver ligado. E this.getTocando, então this.setTocando é false. E com isso, terminamos a programação da classe. A partir de agora, a gente vai começar a fazer um exemplo para ver se o controle remoto está funcionando. A gente vai ligar ele, desligar ele, a gente vai aumentar volume, diminuir volume e vamos ver se tudo está funcionando corretamente. Agora que a gente já tem a classe, a interface e o meu código principal, vamos fazer o código principal aqui. Então, vamos criar um controle remoto. Então, vamos chamar lá controle remoto, vou chamar de C, igual a new controle remoto. O meu construtor não vai ter parâmetro nenhum, mas eu poderia fazer, né, como a gente fez anteriormente, mas vamos deixar aqui. E vou mandar mostrar, ligar o menu. C.ligar, abrir menu. Primeiro vamos ligar o controle, né? C.ligar. Eu liguei o menu e mandei abrir. Ah, esqueci uma coisa. Aqui os meus métodos getSetter, a gente vai fazer, lembra? Fazer como privado? Então a gente vai fazer todos eles como privado. Só para a gente mostrar que pode. Quando eu torno privado, eu não posso usar nem o get nem o setter fora daqui da classe. Aqui dentro eu não vou poder usar nenhum getter nem um setter. Vou poder só usar os métodos que estão disponíveis na interface. Então eu mandei ligar e mandei abrir o menu. Vamos salvar e executar. Tá lá, ó. Está ligado? Tá ligado. Tá tocando? Não, porque eu não dei play. E o volume tá 50, lá, 5 barrinhas. Eu não gostei dessa barrinha, não. Vamos voltar para aquela barrinha em pé. Isso fica mais bonitinho. Ele vai ficar lá, tá vendo? Ó, 50 e tem 5 barrinhas em pé. Deixa eu fazer um print LN aqui. Tá? Para ele falar. Aqui vai estar um menu. Aqui, ó. Fazer assim. Então, na hora que eu executo, ele mostrou o menu. Tá ligado? Tal, não sei o quê. Tá tudo lá. Presta atenção só. Aqui, olha quantos comandos eu precisei. Só 3 comandos e meu controle remoto já está funcionando. É claro que você teve trabalho de fazer isso tudo aqui, mas na hora de implementar é tudo muito mais fácil. Então eu liguei e abri o menu. Vou aumentar o volume. Aqui, ó, o volume está 50. Então eu vou C ponto mais volume. Isso é, ele vai aumentar o volume e vai ficar com 55, não é isso? Olha lá, ó, 55. Vou botar mudo. Ligar mudo. Executar. Olha lá, o volume está 0. Vê que eu abri o menu aqui no final, né? Vou fechar o menu aqui. Tá vendo? Abri o menu, fechando o menu, e ele vai. Eu posso fazer outra coisa, por exemplo. Deixa eu tirar o ligar mudo aqui. Vou colocar C ponto. Percebe aqui, ó, que ele já deixou disponível tudo que eu posso fazer. Vou dar play aqui. Ele tá tocando? Tá falso. Agora, se eu der play, tá tocando? Verdadeiro. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. No meu mais volume, menos volume, só se estiver ligado. Por exemplo, se eu tentar aumentar o volume, vou acrescentar coisas aqui ao nosso código. Só vou botar um else aqui. Eu vou botar aqui um impossível diminuir volume, porque ele vai estar desligado, né? Você não pode diminuir o volume se a TV estiver desligada. Mesma coisa, você não pode aumentar o volume se a TV estiver desligada, né? Ó, impossível aumentar volume. Então vamos lá. Tentar causar um erro desse daqui. Eu vou tentar não ligar e vou tentar aumentar o volume da play. Ó, executando. Olha lá, impossível aumentar o volume, certo? Tá tocando? Não, não tá tocando. Pô, mas eu dei play, mas ele tá desligado. Para ele tá tocando, eu tenho que ligar, ó, C.ligar. Aí sim, ó, eu posso aumentar o volume e ele está tocando, ele está ligado. Você pode vir aqui também, ó, no controle remoto, vir aqui, ó, play pause. Não consegui reproduzir, por exemplo. Aqui, não consegui pausar. Então, vamos lá. Aqui tudo bem, tá ligado, tudo certinho. Agora, se eu não ligar, ele não vai deixar nem eu aumentar o volume, nem dar play, nem abrir menu. Vou abrir menu aqui, ó.
tem um abrir menu lá em cima. Abrir e fechar menu. O abrir menu ele tá tentando, ele nem fez, né? Vamos deixar aqui. Você pode implementar na sua casa um if aqui para ele só mostrar o menu se a TV estiver ligada também, né? Então aqui, ó, ele não pode aumentar o volume e ele nem pode reproduzir. Por quê? Porque ele está desligado. Olha lá, então não pode tocar, não pode fazer nada. Na verdade, o volume não poderia nem estar 50, né? Isso porque a tua televisão no construtor, ele começou como desligado. Vamos começar o controle remoto ligado? Então eu venho aqui, ó, ele tá ligado? Tá ligado. A partir de agora, ele deixa aumentar o volume para 55 e ele deixou reproduzir. O reproduzir estava falso e agora está verdadeiro. E aí, gostou? A partir de agora você pode começar a brincar com o seu controle remoto, dar uma aprimorada na classe do controle remoto, verifica assim, ó, ele só pode abrir o menu se a TV estiver ligada, invente coisas. Coloca aqui nos comentários a sua própria classe do controle remoto, toda encapsulada, bonitinha, com a interface, com tudo certinho. Tente criar, e não vai ser muito difícil, criar uma classe melhor do que essa. Porque essa classe ela foi bem básica, foi só para mostrar para você como funciona a programação orientada a objeto. Dá uma olhada no seu código, cara, e você vai ver que o código para a criação do controle remoto e manipulação dele tá muito simples, a coisa tá muito orgânica, tá muito natural. Foi só você prestar atenção e conseguir treinar o encapsulamento. Quer ver um negócio? Por exemplo, aqui, ó. Eu não posso vir aqui no meu controle remoto e fazer C.volume igual a 80. Ele não vai deixar você fazer, ó lá. Ele não vai deixar porque você está com ele como privado, isso é, você está com ele encapsulado. Você não consegue nem dar 7 volume, ó. 7 volume 50. Você não consegue fazer 7 volume 50. Isso porque a gente colocou aqui, ó, o set volume e o get volume, que é o set volume e o get volume, como privado. Não é a melhor técnica, mas eu só estou te mostrando que o encapsulamento pode ser bem rígido. Para eu mexer no volume, eu só vou poder mexer com mais volume ou com menos volume, somente esses dois métodos. Então isso torna muito mais rígido o encapsulamento. Isso acaba protegendo as coisas internas. Se, por exemplo, mais para frente o seu controle remoto evoluir e você tiver que mudar o get volume ou o set volume, você vai poder mudar tranquilamente, porque a sua interface deixa disponível para fora somente o mais volume e o menos volume. Eu espero que isso tudo tenha ficado claro, eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você esteja assistindo e praticando, e eu também espero que você esteja compartilhando com seus amigos, porque é a única maneira que o Curso em Vídeo está crescendo. O Curso em Vídeo não investe em marketing de Facebook, propaganda de não sei o quê, não, nada disso. A gente já está chegando quase aos 200 mil alunos somente com a qualidade do nosso material e com a ajuda dos gafanhotos. Então, mais uma vez, eu queria te convidar para, primeiro, ser um dos patrocinadores do Curso em Vídeo. Então aqui, ó, você pode acessar o apoia.me/curso em vídeo, tornar-se um apoiador. O Curso em Vídeo precisa muito da sua ajuda. Por exemplo, essa aula está saindo, o dinheiro dos primeiros contribuidores, dos primeiros apoiadores, já acabou. Então, no momento que você está assistindo, nosso dinheiro já acabou. Então a gente precisa muito da sua ajuda. Eu espero que eu possa contar com ela. Então é isso, pequeno gafanhoto. No final de tudo, sempre tem aquele pedido maroto, né? Se inscreve no canal, clicando no se inscreva. Você vai se inscrever no canal e vai se tornar mais um gafanhoto que estuda com a gente. Clicando no mais curso, você vai ser desviado para a playlist e lá você vai ver todas as aulas do curso de Programação Orientada a Objeto com Java. E no Curso em Vídeo, você pode acessar. Nem sempre ele está atualizado com a realidade, nem sempre uma aula sai no YouTube, ela vai para o Curso em Vídeo. Às vezes demora um pouquinho mais, mas todo mundo que tem um pouco mais de paciência, com certeza consegue usufruir bastante do nosso Curso em Vídeo. Então é isso, pequeno gafanhoto. Me despeço por aqui. Se você quiser, você pode assistir essa mesma aula em PHP. Aqui em cima na playlist também está disponível a playlist de PHP. Então você procura a aula 06B lá e você vai ver exatamente tudo que a gente fez aqui diretamente em PHP. Pratique sempre, mostre para os seus alunos, estude e não acredite naqueles que falam para você que programação orientada a objeto é uma coisa difícil. Um forte abraço e até a próxima.